forma de conectar pessoas. Um novo conceito em conexão. Já é um sucesso. O Super Wi-Fi. Sinal de internet perfeito para todos os ambientes da casa e até na casinha do Totó. Super Wi-Fi, plano top, plano premium e plano extreme de até 1 GB. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Você conectado. Bom dia Porto Velho, bom dia Rondônia, bom dia Brasil. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Gospel News, do newsrondônia.com.br. É muito bom estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento tão maravilhoso que é estar nesse programa. Amém, queridos? E nessa manhã, agradecendo a presença de cada um de vocês, nós vamos chamar um clipe para começar o programa, mas aproveite aí, já começa a compartilhar, vai compartilhando o link do programa. Nós estamos pelo YouTube, pelo newsrondônia.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter. Vai lá, compartilha, convida teus amigos, coloca no grupo da igreja, compartilha com todo mundo que você conhece. Amém? Vamos agora para esse clipe lindo e já já nós voltamos. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha e tu tens me segurado em tuas mãos. Do momento em que eu acordo até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor.
bondade de Deus. E hino maravilhoso com a nossa querida amiga Silvia Helena e com o Márcio. Queridos, que você possa refletir sempre nessa canção. Amém? Mas, continuando o nosso programa, vamos agora para a nossa reflexão. E a nossa reflexão vai vir com quem? Com o nosso convidado, pastor Irineu, que depois da palavra eu vou apresentá-lo. Mas a apresentação dele vai ser já com a palavra de reflexão. Amém, queridos? Amém. Pastor? Vamos, um bom dia a todos, Deus abençoe a todos, abençoe a família, você que está ouvindo, assistindo esse programa, que Deus possa abençoar a vida de todos, Amém. Que o Senhor possa transformar e trazer a você, através dessa palavra abençoada de Deus, algo novo na sua vida. Muitas vezes estamos pensativos sobre situações que passamos, dificuldades na vida, mas Deus sempre tem uma palavra para aquele que precisa. Nós vamos ministrar a palavra aqui, analisar o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que trata do rico e do Lázaro. Uma passagem até bem conhecida por muitos, e nós vamos estar analisando essa passagem no sentido da questão da vida e da morte. No mundo em que vivemos, muitas pessoas têm a preocupação com a morte. E aí, como será? O que se passará depois da morte? Como será a vida futura? E o cristão, ele não precisa ter medo, estar preocupado com o futuro, porque o futuro é na presença de Deus, é na direção do Senhor, é com o Senhor guardando a todos. Quando nós olhamos aqui a passagem do rico e do Lázaro, a partir do versículo 19 fala: ora havia um homem rico e vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Esse texto trata de duas pessoas, uma muito rica e o outro muito pobre. E o texto informa que aquele homem, o rico, ele vivia regaladamente, vivia esplendidamente, ele vestia-se de púrpura. Quando o texto, e aí não é uma parábola, porque nas parábolas o Senhor Jesus não dá nome às pessoas, mas um texto real, em que Jesus fala de uma pessoa real, que era o Lázaro. Ele dá o nome a Lázaro. E ele afirma que o rico vivia regaladamente, esplendidamente, e vestia-se de linho e púrpura. Só para nós entendermos, para se tingir uma roupa naquela época, nos tempos de Cristo, era muito difícil. E para conseguir essa cor púrpura, vinha de certas plantas que vinham do fundo do mar. O Senhor faz questão de enfatizar que aquele homem vivia muito bem, porque essas roupas coloridas, elas eram caras. E fala também do Lázaro, um homem tão pobre que não tinha como alimentar-se, como comprar os alimentos. E além do mais, ele tinha feridas, ele estava doente, tinha chagas, e os cães estavam sempre ao seu lado. Quer dizer, ele vivia numa situação muito difícil. Mas existia uma diferença entre o rico e o Lázaro. Enquanto o rico vivia muito bem, mas o texto não afirma, mas nós vemos que ele não tinha fé. Muitas pessoas passam a confiar somente nos seus bens. Não é pecado ter bens, ser rico não é pecado. Não. Mas, inclusive, a Bíblia cita de homens ricos e que serviram ao Senhor, que serviram a Deus. O problema está em colocar confiança na riqueza, no poder, no status e na vida. Enquanto aquele homem, Lázaro, não tinha nada, mas ele tinha a fé, que valia mais do que tudo. A fé em Deus, a confiança em Deus. Pelo texto sagrado, a Bíblia informa que ele comia das migalhas do pão que sobrava da mesa daquele rico. Já vi alguns comentaristas tratando desse assunto,
que os ricos da época, por serem muito ricos, para mostrar status, ele pegava pão e passava nas mãos e jogava ao chão para mostrar que ele tinha bastante até mesmo para fazer o que ele queria com o alimento. E aquele pobre homem mendigo, ele comia daquelas migalhas. Ele estava ali com aquelas migalhas, era o único alimento que ele tinha, e ele ficava todo o tempo. Passou, pelo texto, informa que ele passou a vida inteira às portas daquele homem. E o texto não informa nenhum momento em que aquele homem teve misericórdia, aquele rico, piedade, ou tivesse um sentimento pelo aquele pobre. Ele era muitas vezes desprezado. Só que chegou o momento da morte, e esse momento ele vai chegar para todos nós. Todos um dia passarão por essa situação de ter que passar desta vida para outra vida. Irá falecer, irá morrer. E acontece que o texto, ele deixa bem claro que os anjos vieram buscar a Lázaro. Eles vieram e levaram a Lázaro para o seio de Abraão. Nós podemos imaginar, pelo texto da palavra, que o Hades, o lugar dos mortos, ele é dividido em duas partes. A parte onde vai ficar as pessoas que estão com Deus e a parte que as pessoas que não estarão com Deus. E o texto ainda fala que é o inferno. Um inferno onde muitas pessoas irão para aquele local. O texto fala também que o rico foi para o inferno, mas não diz que os anjos levaram o rico para o inferno. Apenas diz que ele morreu e esteve no inferno. Enquanto que o Lázaro, ele foi com os anjos para o seio de Abraão, que é o local onde vão ficar as pessoas que acreditaram em Deus, que confiaram em Deus, que entregaram a sua vida na presença de Deus. Quando nós olhamos para aqueles dois homens que estão ao lado de Jesus na crucificação e um deles acredita no Senhor, e quando ele confia no Senhor, ele faz a pergunta para Jesus e pede para Jesus se lembrar dele. Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então acreditamos que o local em que as pessoas que confiaram em Deus vão, após a morte, é o paraíso. Então Lázaro estava no paraíso, no local onde é para aqueles que têm a fé em Deus. E o rico, ele estava ali no inferno, o texto diz claramente no inferno. E que havia um abismo. E por haver esse abismo, não poderia quem estava no inferno passar para o lado dos que estão com Cristo. E nem os que estão com Cristo passar para o lado do inferno. Porque havia esse abismo dividindo tudo. Isso nos chama muito bem a atenção que nesta vida não é o comer, o beber, o vestir que importa, mas a fé em Deus. É confiar em Deus. Porque por mais que o homem seja o mais rico do mundo ou o mais pobre, desta vida ele não vai levar nada. Nada poderá substituir naquela vida futura ou desta vida. Apenas a fé, a confiança em Deus, estar resguardado pelo Senhor para a vida futura, está preparado. O problema não é morrer, o problema é estar preparado para passar desta vida para a vida com Cristo. Quando aquele rico olha para Lázaro, ele pede que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e colocasse na sua língua. E ali é dito bem claramente que ele não poderia passar de um lado para o outro. Quer dizer, após a morte não tem outro local. Ou dois caminhos, ou vai para o céu com Deus, ou vai para o local onde Deus guardou para os santos, ou vai para o inferno. E nós precisamos meditar nisso. É uma realidade, algo em que nós precisamos acreditar, porque as Escrituras Sagradas, elas estão aí para falar para cada um de nós. E quando ele reclama, o rico reclama, ele pede a ajuda, o auxílio, isso nos mostra que nós só podemos pedir auxílio nesta vida. Naquela vida não tem mais como você pedir auxílio. Ninguém mais vai poder te ajudar. Se você está com Cristo, bem. Se não está com Cristo, não tem como
passar de um lado para o outro, porque é informado que existe um abismo entre todos. Então, pense nisso. O único momento que nós temos é nesta vida. Confie em Deus, entregue a sua vida, porque no futuro não haverá mudança. Amém. Amém, queridos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor. E buscamos o Senhor nesse momento, pedindo que a tua graça, a tua presença, ó Senhor, possa vir sobre a vida de cada um daqueles que estão, Pai, assistindo esse programa nessa manhã. Que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, cada família que está hoje aqui junto conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos para um rápido intervalo enquanto você compartilha aí o programa e já voltamos para falar com o pastor Irineu. Amém, queridos? Até já. Uma nova forma de conectar pessoas. Um novo conceito em conexão. Já é um sucesso. O Super Wi-Fi. Sinal de internet perfeito para todos os ambientes da casa e até na casinha do Totó. Super Wi-Fi, plano top, plano premium e plano extreme de até 1 GB. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Você conectado. Bom dia! Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez, cada um de vocês que está aí. E não esqueça de compartilhar agora o programa. Compartilha lá no grupo da sua igreja, compartilha com o seu grupo de amigos, compartilha com todo mundo que você tiver aí, que você puder. Vamos continuar agora o nosso bate-papo com o nosso querido amigo, nosso convidado, pastor Irineu. Pastor Irineu, além de ser um amigo de longa data, né, Irineu? É, isso mesmo. A gente se reencontra depois de muitos anos. Lá na Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Irineu, seja bem-vindo ao Gospel News, do newsrondônia.com. E eu quero iniciar a nossa conversa querendo saber quem é o pastor Irineu. A gente até brincou no comecinho, falando do teu sobrenome, que eu acho muito interessante, é muito bonito até. Irineu de Paris. Conte-nos quem é o pastor Irineu. O pastor Irineu, a minha família, esse Paris, como você comentou, né? Esse Paris, ele na verdade ele é italiano, esse nome, sobrenome é Paris, se fala Paris. É Paris, né? Paris, se fala Paris. E vem da descendência do meu avô, do meu bisavô. Esse pessoal todo era italiano, entendeu? Então, por isso que eu tenho esse sobrenome, é Irineu de Paris Júnior. Muitos falam Paris, mas o nome é Paris, né? A gente prefere falar Paris, que fica mais chique. Não é, pessoal? É verdade. Paris é mais chique. Entendeu? Então, eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Do bairro Planalto, né? Isso, nós estamos lá no bairro Planalto e também estamos abrindo um trabalho na BR. Entendeu? Então, onde? No quilômetro 60, depois da barreira. Sim. Eu até domingo agora, domingo não, no feriado agora, que teve dessa semana, eu estive lá separando e vendo o local para a gente construir um trabalho ali, abrir um trabalho, porque não tem ali nas proximidades uma igreja, principalmente da Quadrangular. Sim. Então, é uma oportunidade para as pessoas que moram ali próximo à estrada, eles poderem cultuar, congregar, confiar, aprender de Deus naquele local, né? Entendi. Entendeu? Então, eu já até separei
ali uma porção daquela área bem próximo, de uma maneira que fique visível para quem passar na estrada, ele possa, ali precisando de Deus, às vezes está precisando de uma palavra, está numa viagem, às vezes está angustiado, não sabe, está passando algum problema, ou está pensativo, ansioso, ele possa encontrar ali um local para ele consultar a Deus, orar a Deus, falar com Deus e ali colocar o seu coração na presença de Amém. Deus, né? Amém. Então, eu sou pastor ali da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Planalto. Nós temos um trabalho ali que nós começamos realmente no meio da pandemia, porque na época estava até difícil de ter culto nas igrejas, pelo sentido de que devido à pandemia ninguém poderia abrir a igreja. Então, nós abrimos ali um trabalho, era uma pequena sala que eu tenho na minha casa, Sim. e aí de 5 por 5 nós abrimos esse trabalho para nós ajudarmos as pessoas dali do bairro. A minha esposa, ela sempre participa, tem umas ações sociais, inclusive a Igreja do Evangelho Quadrangular vai fazer uma agora, lá no bairro São Sebastião, e a minha esposa hoje à tarde ela vai estar junto com o grupo da Quadrangular para esta ação social, né? E aí ela fala comigo, não, nós precisamos, minha esposa, ela gosta muito desta área, de ajudar, né? E eu falo para ela, aproveite, cada um tem um chamado na sua vida. Entendeu? Uns é para pregar, outros é para ensinar, outros é para louvar, outros é para música, entendeu? E ela tem esse chamado. Eu falei, aproveite, ajude, vá lá. Né? Ela mesma, às vezes, ela fala para mim, será que eu posso ajudar fulano, ciclano? Eu falo para ela, não, ajude. A pessoa precisa, ajude. Então, veja, de vez em quando ela fazendo doação, ali mesmo na nossa igreja, a gente procura ajudar as pessoas, né? Aquela parte ali quase não tem. Não igreja, tem, né? Mas, pastor Irineu, ótimo. Inclusive, eu vou querer depois, no final do programa, o endereço direitinho desses dois locais. Mas antes do pastor Irineu ser o pastor Irineu, como que ele começou essa caminhada? De onde que ele vem? Só para entender, assim, um pouco a minha caminhada. Só um pouquinho, pastor, só um pouquinho. Ele, nesse meio, ele vai dizer que a gente é amigo de infância, viu? É verdade, Fala, eu e o pastor Arley, nós somos amigos já de alguns anos. Ali moramos nas proximidades no bairro São Cristóvão. Ali, faz um tempinho. Já faz um tempinho, né? Então, toda aquela turma ali do pessoal do Embratel, do São Cristóvão, daqueles bairros vizinhos, e tinha uma igreja católica muito conhecida, a Igreja São Cristóvão. Então, eu estudei aos 7 anos naquela igreja, ali tinha o pátio da igreja, eles construíram uma escola. E muitas pessoas não sabem, meu pai ajudou a construir muita coisa ali. E na época, o padre Emílio, da época, Sim. que era o padre daquela paróquia, ele chamava muito meu pai, ele convidava muito meu pai para ajudar, e meu pai ajudava. Aí aconteceu que o meu pai se tornou amigo do padre na época. Padre Emílio. Do padre Emílio. E eu, aos 7 anos, eu fui estudar, eu e meu irmão na escola, São Cristóvão, e depois fomos para o Antônio Ferreira, que é também uma escola ali próximo Na mesma rua. Praticamente junto, né? E todo aquele pessoal daquele bairro, e na época um bairro muito pobre, né? Mas era um bairro que as pessoas eram muito amigos. Então, aquele pessoal da rua Elias Goraieb, da Duque de Caxias, da Rafael Vaz e Silva, da Guanabara, então todo mundo daquelas proximidades era muito amigo. E a gente costumava jogar futebol naquela redondeza. E aí, como o meu pai se tornou muito amigo do padre, então continuamente o padre sempre ia lá em casa e ele levava outros padres. Por que eu estou contando isso? Porque a minha conversão se tornou assim um pouco triste nesse sentido, porque quando eu me converti ao Senhor, isso para o meu pai foi muito penoso, porque o meu pai passou a ficar muito entristecido com isso e passou a criar, de certa forma, a haver uma intriga entre eu e ele, porque ele falava para mim assim, que ele não queria ninguém que fosse evangélico dentro da casa dele. Então, e para mim foi bom porque me causou uma certa independência, porque foi quando eu comecei a me esforçar para trabalhar. A gente já trabalhava, então a gente já ajudava meu pai, a gente lá nesse sítio mesmo que nós estamos abrindo o trabalho, a gente já ajudava eu e meu irmão, a gente já trabalhava na roça mesmo, de pegar o facão, de trabalhar, entendeu? E quando eu cheguei e falei para o meu pai que tinha me convertido a Cristo, ele... Não entendeu, né? Não entendeu, não aceitou. Hoje, com os anos que se passou, a gente consegue entender, né, que Deus não leva em consideração os tempos, às vezes, da ignorância da pessoa, às vezes, não aceitar essa situação. Você tinha mais ou menos que idade nessa época, pastor? Naquela época eu tinha mais ou menos uns 15 anos. 15 anos, era adolescente. Né? Era adolescente, então...
E só para você entender, a minha mãe era da Igreja Batista desde muito nova, então ela foi criada praticamente dentro da Igreja Batista, então ela conhecia muito. Só que quando a minha mãe veio a casar com meu pai, ela se afastou, porque meu pai não gostava. E aí, e é uma coisa até incrível, porque meu pai tinha uns discos evangélicos que a mãe dele mandava para ele. Interessante. Ela mandava para ele e ela frequentava a igreja Deus e Amor. A mãe dele, eu não sei por quanto tempo, porque meu pai ele não era muito de falar. E uma vez ele me mostrou uma carta dela que ele recebeu, referindo-se a isso, que ela queria que ele se convertesse. Só que isso, para o meu pai, parecia que era uma afronta. Ele não gostava, ele não aceitava. E ele sempre falava da seguinte maneira, que os filhos teriam que acompanhar ele na vida dele, para onde fosse. E o meu pai veio montar um comércio ali nas proximidades da igreja, e eu aproveitava, ainda jovem, para pregar para as pessoas que visitavam ali aquele comércio, que ia fazer compras, que ia comprar alguma coisa, um refrigerante, um suco, alguma coisa. Então eu aproveitava sempre para pregar, e aquilo aborrecia bastante meu pai. Foi um começo assim meio que... Houve bastante intriga dentro de casa, entendeu? Porque ele não queria, ele não aceitava. Não conseguia entender. E na verdade, né, pastor, o senhor já tinha esse princípio por causa da sua mãe, né? De alguma forma, já tinha contato, já tinha um conhecimento do protestantismo, né? Do evangelho, né? Da vida de Cristo. Você falando um pouco a respeito da Igreja de São Cristóvão, e eu gostaria também de falar, porque todos nós frequentamos ali, convivemos lá na Igreja de São Cristóvão. Você falando aquilo da escola, e eu lembrando ali daqueles corredores lá em L. Sim, ele fazia em L. L. A gente brincava ali correndo. Nós somos um pouquinho antigos, viu, gente? A gente já tem uma idadezinha aqui. Inclusive o Magal, seu tio, sim, né? Também. Dona Antônio Ferreira. Isso. Então, aquela turma, a gente jogava bola junto, a gente andava junto. Era uma turminha até grande, né? E eu cheguei a frequentar também a Igreja de São Cristóvão, também nós íamos. Todos nós tínhamos... É interessante porque, na verdade, se a gente for parar para lembrar bem, era o ponte do nosso bairro, era a Igreja São Cristóvão. Todo mundo se reunia ali. Que, inclusive, está lá até hoje, é uma igreja muito tradicional, uma igreja muito bonita, fica na Guanabara com a Pinheiro Machado. E eu sempre passo ali, no meu trabalho, sempre eu passo. E realmente um prédio muito bonito, sempre fez trabalhos sociais, é uma igreja que tem um trabalho excelente. A própria escola era um trabalho social, a escola era um trabalho social, é verdade. Então, toda aquela região, aquela quadra inteira da igreja, então era muito ocupado na época, entendeu? Então, aí você vê, como eu estava falando, a gente conversando antes, bem no início, a minha avó, por parte de pai, descendente, a minha avó vem da parte polonesa e o meu avô vem da parte italiana. Então, aí se você observar, quem era o Papa da época? Sim. Né? O João Paulo II, e ele era polonês. Né? E Roma é onde? A capital católica do mundo. Do mundo, né? Entendeu? Então, tem toda aquela tradição católica. Sim. Então, é difícil você convencer alguém a aceitar dessa forma a mudança de um filho seu, deixar de ir para a igreja católica para ir para a igreja evangélica. É tanto que na época meu pai queria muito que eu... não, você tem que ser coroinha, você tem que participar, você tem que estar sempre junto. E quando ele viu eu pegar a Bíblia, colocar a Bíblia ainda jovem, porque quando eu me converti, a primeira coisa que eu comprei foi uma Bíblia. Foi assim, praticamente na primeira semana, segunda semana que eu me converti, eu comprei uma Bíblia. E no primeiro ano que eu me converti, eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, do primeiro ao último versículo da Bíblia. Que lindo. Foi no primeiro ano, eu já me converti, já comprei a Bíblia e já li a Bíblia todinha. E aí, o que eu fazia? Eu pegava um caderninho, aqueles versículos que eu achava ali, trazia algo muito importante para a minha vida, eu ia anotando, ia marcando naquele caderninho. E aquilo foi bom porque, e eu vejo sempre nessa questão quando eu me converti, eu conheci um jovem, e esse jovem se tornou meu amigo e com ele eu aprendi muita coisa. E quando ele foi embora daqui, eu conheci um outro irmão da Assembleia de Deus e ele também era um jovem e o pai dele era pastor da Assembleia de Deus. Sim. Ele já não mora mais aqui, ele foi embora hoje, se eu não me engano, ele mora em Portugal. E com ele também a gente aprendia muita coisa, porque ele trazia aqueles estudos que era do pai dele e isso ajudou muito no alicerce.
Então, duas coisas que nós precisamos na nossa vida é a vida de oração e o alicerce da palavra. São as duas coisas importantes, entendeu? Então, se você tem uma vida de oração e tem o alicerce da palavra, e foi as duas coisas que me fez firmar no Evangelho e enfrentar esse problema com meu pai, porque eu não enfrentei debatendo, brigando, gritando, não, eu sempre, como dentro de casa foi ensinado isso, que a gente, naquela época era muito ensinado o respeito ao pai e à mãe, entendeu? Tinha muito isso, e isso é muito importante porque isso ajuda as pessoas a se firmarem no Evangelho, se firmar na família, a ter princípios, porque você é ensinado de berço aquilo. Então, aí juntou esses princípios que eu já tinha, que é o princípio familiar, juntamente com o conhecimento da palavra e a vida de oração que eu tinha na época, isso me ajudou bastante. É tanto que fortaleceu cada vez mais. E cada vez mais que eu aprendia, que eu entendia da palavra, que eu orava e que Deus falava comigo, isso me ajudou bastante a permanecer no Evangelho todos esses anos, entendeu? Isso. E nunca ter se afastado, se desviado e ido para outro canto, mas sempre estado ali na... Eu cheguei até na época a perder alguns amigos que a gente jovem ia para certos locais, não, vamos beber, vamos passear. Eu nunca fui de fumar, mas eu bebia bastante, acompanhando os amigos, né? Aí eu fiquei assim, depois que eu tinha um amigo que ele andava bastante comigo, e ele se afastou, ele mesmo se afastou. Naturalmente ele já não me procurou mais, eu um dia até tentei procurar ele, porque quando a gente ganho para Cristo, a nossa vontade é também que as outras pessoas compartilhem da mesma alegria, do mesmo entendimento, da mesma vida que nós passamos até que a gente descobre, porque a gente descobre coisas que a gente achava que não existia, que a gente às vezes pensa, não, eu estou certo. Mas aí quando você descobre o Evangelho de Cristo, você descobre uma outra vida. E aí você entende que realmente você estava errado. Eu precisava entrar no caminho certo. Uma coisa que o pastor falou no início da pregação, não é vestimenta, não é isso, não é aquilo. O que faz a diferença é você realmente buscar a Deus na sua vida, né? E conforme você vai buscando a Deus, você vai fazendo aquilo conforme o seu coração vai lhe inclinando a fazer, né? E o seu caso foi isso, com 15 anos, pastor? Então, com aproximadamente 15 anos. 15 para 16 anos. Que foi 1990, eu aceitei em dia 9/9/1990. Então, foi 999. 9990. É isso. E eu fui batizado dia 7/7 de 1991, né? Um ano depois. Um ano depois. E aí, pastor... engraçado, até a numeração, para fazer a coincidência, para ficar bem, para não esquecer nunca. Não, foi um negócio assim que para mim eu nunca esqueci, né? Porque era 9/9/90, né? E aí um ano depois, dia 7/7/91, eu fui batizado. Entendeu? Aí eu vou lhe fazer até uma pergunta interessante. Como é que foi que chegou até essa igreja evangélica e para se converter ali, para entregar a vida a Cristo? Na verdade, eu fui convidado. Porque assim, desculpa. Na verdade, a gente sempre estava ali na São Cristóvão. Né? Eu nem tanto, eu ia até menos. Eu era até um pouco mais novo ali dessa turma, mas eu ainda ia de vez em quando ainda. Mas a igreja que nós tínhamos como referência, se alguém me perguntar, outra igreja ali no bairro? Não, eu não conheço. Nenhuma igreja, nem evangélica, nem católica, só conheço a São Cristóvão. E ali você acaba conhecendo. E como que foi? Qual igreja? Como que foi? Assim... Como você falou, então a gente não tinha referências de igrejas ali naquela região, naquela redondeza. Sim. Então, muitas vezes, se alguém precisasse de uma outra igreja que não fosse a São Cristóvão, a gente não tinha. Não tinha uma referência naquela região. E quando, no momento em que eu me converti, foi a convite. Me convidaram para ir numa igreja. E aí, quando eu fui nessa igreja, esse convite partiu de um tio meu. Ele me chamou para ir junto com a minha mãe. Minha mãe, às vezes, ela ia numa igreja e ela me convidava. E a gente andava. E um dia eu não estava muito querendo ir. A minha mãe, vamos, meu filho e meu tio. Não, vamos, irmão da minha mãe. Eu falei, então tá bom, eu vou com vocês. E ele também já era? Ele já ia, ele ia nesse local, né? Nessa igreja. E aí o que acontece? Num desses dias que eu fui, eu ouvi a mensagem. E assim, quando eu falo que as pessoas pensam, não... Ser evangélico é andar com a Bíblia na mão, é ir para a igreja,
Alguns eu já vi até de maneira zombando, né? Dizendo que, não, é um bando de doido, alguma coisa. Só que quando você vai, realmente você descobre. Porque só para falar um pouco, eu, apesar de ir para a igreja católica, eu, assim, me considerava como um ateu, não acreditava muito. Apesar de nós termos a referência da igreja católica, apesar de eu ter a referência de ter padres sempre na minha casa, a própria igreja nós estudamos em escola de padre, né? Então, eu não confiava muito, não, porque você não tem o sentido quando você passa a participar do Evangelho de Cristo, porque muitas pessoas perguntam, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Muitos já se pensam, não, vamos tirar a Bíblia, não sei o quê. Só que a Bíblia é verdadeira. É só você perguntar para alguém que leu a Bíblia, que se converteu e que viu o escrito da palavra transformar a sua vida. Então, é algo muito verdadeiro. Quer ter certeza se a Bíblia é verdadeira? Viva conforme ela. Aí você vai ver que a vida, ela é transformadora. Essa palavra, ela transforma as pessoas. O verdadeiro evangelho, ele precisa trazer uma transformação. Se você não usar essa palavra, se você não ler ela e ela não transformar a sua vida, então não houve de fato uma conversão. Não tem como você falar, não, realmente existe algo a mais aqui. E aí o senhor fala assim, eu frequentava, mas eu era meio ateu. No fundo, isso quer dizer assim, eu ia quase que não vou dizer por obrigação, mas por costume. Por costume familiar. Costume familiar. Não porque aquilo porque tinha amigos ali. A gente ia mais por quê? Porque você tinha amigos, porque o pai dizia, não, vá para a igreja. Apesar do pai mesmo, às vezes, não ir para a igreja, mas é aquela tal coisa. Nós fomos batizar na católica ali naquela época, entendeu? Meu pai teve compadres ali da igreja católica, né? Então, da São Cristóvão. Então, a gente tinha uma referência ir para a igreja. Mas ir para a igreja não quer dizer, não, você era um membro da igreja, você frequentava porque você tinha fé, porque você confiava. Você ia porque o pai dizia, vai para a igreja. Porque o padre Mírio chegava, vamos para a igreja. E porque outras pessoas e amigos, não, hoje nós vamos ter um encontro na igreja. Você ia, você assistia a missa, você frequentava, você tinha amigos, nós temos muitos amigos da época. Na verdade, era o hall, era quase que o ponto de encontro daquela juventude, era lá. Daquela região, entendeu? E até um dia tem um grupo de WhatsApp dos membros daquela igreja, daquela época, dos amigos. E aí um dia alguém me mandou uma foto, mandaram para mim uma foto, olha aí que saiu no grupo da igreja, lá da região ali, do pessoal dos moradores. Tinha uma foto minha, eu, o padre Emílio, meu irmão e alguns daquela turminha que andavam junto lá, entendeu? Entendi. Então, a nossa referência era ir para a igreja, porque tinha os amigos, porque a gente frequentava... Na verdade, eram os mesmos amigos que frequentavam a mesma escola, que frequentavam a mesma igreja, que tinha os pais que eram amigos, porque meu pai acabou sendo amigo de todos, apesar da família ser lá do Paraná, meu pai ser lá do Paraná, minha família ser descendência lá de Guarapuava, no Paraná, mas a gente tinha a referência dos amigos que meu pai fez naquela região, entendeu? Então, tinha gente que era taxista, tinha outros que tinham comércio, tinha outros que era carpinteiro, outros eram pedreiro, pintor, eletricista. Então, e muitos de várias regiões do Brasil que vieram naquela época, que foi na década de 60, 70 até 80, veio muita gente de fora. E aí a nossa referência era a união das pessoas. Entendi. E aí eu não tinha aquela fé, Deus existe, não tinha esse negócio. A gente ia mais como um clubinho, como algo social, por causa dos amigos. E aí, então, quando eu me converti, foi difícil para o meu pai aceitar essa conversão. Essa mudança de mente, essa mudança de comportamento, essa mudança até de desejo de querer estar na igreja. De estar na igreja. E assim, mas só que com isso, no final, antes do meu pai falecer, eu acabei ganhando ele para Cristo. Graças a Deus, ele reconheceu. Ele reconheceu, mas assim, foi praticamente no dia que ele faleceu. Porque a história aconteceu assim. Depois de um tempo, meu pai ele veio adoecer. Sim. Ele esteve um pouco doente. E quando ele esteve doente, eu aproveitava, às vezes ele me ligava, não, vem para cá, eu ia para lá. Me chamava, então eu passava por lá. Naquela época não tinha tanto... Foi em 2003, entendeu? Tinha um celular, mas não era o celular de hoje. Mas às vezes ele me ligava do telefone, ligava no celular. Não, você vem para cá hoje, vamos. Então sempre final de semana eu ia para lá. Ele já estava doente. Aí ele tinha adoecido, quando ele adoeceu,
eu me lembro um dia tinha aquele cantor Nelson Nedes e ele gostava muito do Nelson Nedes, que veio a se converter a Cristo. E aí, o Nelson Nedes tinha desaparecido do meio público, né, para cantar só nas igrejas, e gravou esse CD. E aí, na época, eu botei esse CD para meu pai. Eu digo, pai, eu vou colocar um CD aqui. E meu pai gostava muito do Nelson Nedes. Ele gostava, tinha outros cantores que ele gostava, mas Nelson Nedes ele gostava bastante. E eu nunca me esqueci de uma cena assim que eu, naquele momento, eu coloquei aquele CD e ele ficou deitado numa rede. E aí eu fiquei ajudando lá no comércio, e tinha uma pessoa que trabalhava para ele, estava lá ajudando ela. E assim, o que aconteceu? Aconteceu que ela ajudando lá, fazendo as coisas, eu fui para lá. E eu vinha passando na porta do quarto dele, ele estava na redinha dele, ouvindo. Aí eu vi que ele estava atento à música. E aí teve um momento que ele se levantou de lá e aí veio para a sala. E quando ele veio para a sala, eu estava assim na parte de trás da cozinha. E aí eu ouvi ele cantando aquele louvor. Quando eu falo de Jesus. E quando eu ouvi isso, aquilo me tocou profundamente, sabe? Eu digo, olha só, o louvor ele chama a atenção. Ele toca no coração das pessoas. E quando eu vi meu pai cantando aquele pedacinho, eu digo, olha, Deus está fazendo a obra na vida do meu pai. E assim, aí um dia eu coloquei o pastor Silas Malafaia para ele ouvir o pastor Silas Malafaia, uma mensagem. Ele ficou ouvindo. Deixa estar que tudo aquilo começou o processo era o preparo para ele. Então, quando ele arruinou bastante, eu não estava em casa, eu estava na rua, e aí me ligaram e disseram, ó, teu pai teve um princípio de parada cardíaca, ele não está muito bem, vem aqui. E eu fui lá, quando eu cheguei lá, foi algo assim maravilhoso, porque ele estava lá, estava meio ruim, eu cheguei e pai, como é que tá? E ele tinha um amigo, muito conhecido, o Dr. Luiz Gomes, que é cardiologista, sempre, direto, quase todo dia ele estava lá e eles conversavam. E quando ele arruinou, o doutor falou para mim, o doutor morava próximo, ele falou, não, qualquer coisa você me liga. Eles pescavam, eles andavam juntos, entendeu? Então, eles eram amigos de algum tempo. E eu falei para o meu pai, não, eu vou ficar aqui essa semana, esses dias com o senhor, até fazendo, porque ele ia fazer uns exames, ia preparar, que ele ia para Curitiba tentar fazer um tratamento melhor lá, né? Entendi. O próprio doutor falou para ele, não, você vai lá para Curitiba. E aí, quando a gente estava preparando esses exames tudo, meu pai passou mal numa madrugada. E eu acordei e me levantei assim, correndo, né? Que eu vi. Aí, quando eu levantei, meu pai estava encostado na porta, com a mão no peito, sentindo muita dor ali. Eu não sei o que tinha acontecido. Eu consegui, e o meu pai era bem mais alto que eu, e ele era forte. Eu acabei conseguindo deitar ele na rede dele. E naquele momento que ele deitou na rede, na mesma noite eu tinha lido as bem-aventuranças para ele. E eu tinha perguntado, pai, o senhor quer se converter a Cristo? Ele disse, não quero. Vejo que você é um filho diferente dos meus filhos, mas eu não quero, eu não tenho intenção. Eu prefiro continuar como está. Então tá bom. E aí na madrugada ele teve o segundo ataque. E aí eu ligando para o Dr. Luiz Gomes para tentar falar com ele, e eu aproveitei naquele momento para falar para o meu pai novamente. E eu olhei, as unhas dele começaram a roxear, o rosto também começou a mudar, e eu vi que eu estava perdendo meu pai. E eu aproveitei para apelar para ele novamente, era a última oportunidade que eu tinha. E eu perguntei, pai, o senhor quer se converter a Cristo? Olha, Jesus é bom. Jesus cuida das nossas vidas. E aí ele não conseguia falar, eu vi que ele estava... E aí a respiração dele estava alta, ele foi baixando a respiração. No que ele foi baixando a respiração, eu perguntei, o senhor quer se converter a Cristo? Faça pelo menos um sinal para mim. Ele pegou e fez assim. Que ele queria Jesus. Quando ele fez assim, aí eu botei a mão sobre ele, orei. Quando eu orei com ele, acredita que voltou. Meu pai voltou. Normal ali. O rosto, aí eu fui olhando as unhas dele e elas foram voltando ao normal. Em uma oração, para você ver o poder da oração. O poder de você clamar e dizer, Cristo, salva, abençoa, transforma. E aí, quando meu pai, naquele momento que ele aceita, o Dr. Luiz Gomes chega. Chegou na hora. Chegou na hora.
E o Dr. Luiz Gomes colocou ele dentro do carro e nós fomos para o hospital. E aí no hospital, eu aproveitei, ele voltou ao normal e eu aproveitei para reforçar, para ter a certeza da conversão dele. Aproveitei para reforçar. Eu falei, Deus é o nosso Pai. Deus é o Criador dos céus, da terra. Tudo que existe foi criado por Deus. Então, Pai, o Senhor está aqui, deitado nesse leito, enquanto o Dr. Luiz Gomes estava tentando preparar uma UTI para ele, para ver se levava ele para a UTI. E aí aconteceu que eu falei, o Senhor fique em oração, confie em Deus, o Dr. Luiz vai estar atrás de uma UTI. Aí eu falei para ele, tudo bem, Pai, o Senhor vai confiar em Deus? Ele disse sim. Eu falei, o Senhor vai orar a Deus? Ele disse sim. Quando ele falou aquilo, eu saí para a parte de fora, e quando eu saí para a parte de fora, ele veio a falecer lá dentro. Aí o segurança, né, o pessoal do hospital vieram me chamar que ele tinha acabado de falecer. E aí o que foi mais maravilhoso, porque naquele momento, uma enfermeira, não me recordo o nome dela, alguém lá de dentro ela disse, rapaz, esse homem teve uma morte muito bonita que eu nunca vi. Aí eu falei, morte bonita? De que forma a morte bonita? Ela falou, porque no momento ele botou a mão no peito e ele olhou pro telhado, pro forro e aí ele abriu o olho como se ele tivesse visto alguma coisa. Ela disse, eu não sei o que aconteceu. E aí ele morreu tranquilamente. Entendeu? Aquilo para mim foi uma confirmação, que eu tenho certeza que a misericórdia de Deus alcançou ele, a vida dele. Que lindo, que bem. Entendeu? Aí, a partir daí, eu continuei na caminhada evangélica, né? Hoje nós estamos na Igreja do Evangelho Quadrangular. Sou um dos professores do ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular, né? Agora nós estamos terminando uma matéria chamada Vivência Cristã, que trata exatamente do viver cristão. O que eu preciso para, como cristão, viver nessa vida, né? Desde da sua vida, sobre a santificação, sobre a sua vida de oração, sobre o que nos leva e o que não nos leva para o céu. Pastor Irineu, essa parte o senhor vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo que a gente vai fazer agora. Nós vamos entrar agora um pouquinho no teu ministério, na Quadrangular, falar da igreja. Mas é rapidinho, é só um intervalozinho para a gente tomar um copo d'água e já voltamos, tá ok? Até já, vamos lá.
Meu amigo pastor Irineu, que história bonita, meu querido. Que história do seu pai. Interessante, né? Você não desistiu e lá nos últimos momentos o Espírito Santo do Senhor veio e ministrou no coração dele. Que bênção. E eu creio que Deus ele tem feito e vai fazer muito mais, amados. Recadinho, vamos para recadinhos? Recadinhos. Itiel Freitas. Quem é Itiel Freitas? Meu filho. Meu filho. Tá enorme. Eu Oi, só disse oi. Oi, Itiel. Bom dia, meu querido. Quanto tempo. Um abraço para você. Luan. Irineu, bom dia. Você é pastor desde quando? já tu responde. Já respondo. Vai responder já. Luan, pastor Irineu, você é pastor criado aqui em Porto Velho. Luan, né? Ele gosta de ti. Tá te entrevistando. Luan, Quais foram as ações e feitos da igreja que você ministra? Não vai dar tempo para ele falar tudo isso não, Luan. Gente, obrigado. A tua esposa está acompanhando a gente, a Kelly, minha sogra. Né? Tanta gente vai dando mensagem aqui para nós. Vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado, gente. A nossa maior alegria é saber que você está aí, do outro lado, no seu computador, no seu smartphone, no seu celular. A nossa maior alegria é saber que você está aí nos ouvindo, acompanhando o testemunho de algumas pessoas que nós trazemos aqui, como hoje o pastor Irineu, né? Comentei com ele aqui no intervalo. Eu nem sabia tão bem dessa parte da história de como foi o final do pai dele, mas isso me impactou aqui ele contando a história. E não só ele, como tantas outras pessoas que nós trazemos aqui para contar um pouquinho dessa história, que às vezes nós só conhecemos aqui já aqui atrás, já no final, depois que alcançamos um sucesso, mas todos nós temos uma história por trás para contar antes de chegarmos a um professor de escola bíblica, um professor de teologia, na verdade. Você é formado, você é professor de teologia, pastor de uma igreja, cuida de vidas, faz trabalhos sociais. Isso é muito lindo, é muito lindo. Mas Deus ele vai nos transformando, vai forjando o nosso caráter nesse meio tempo. Há exemplo aqui o pastor Irineu e tantos outros, e outras pessoas que nós vamos estar trazendo aqui. Por isso que eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que sempre nos acompanha, sempre manda a mensagem de vocês. Isso alegra muito o nosso coração. Obrigado. Mas, pastor Irineu, vamos entrar aqui na parte do ministério. O senhor entra para a Igreja Quadrangular, faz o ITQ, o Instituto Teológico Quadrangular. Hoje, aliás... Hoje é o professor do Instituto, né? Na verdade, você já tinha uma formação teológica e quando veio para a igreja... Era bacharel em teologia. Teologia também, isso. E aí, quando veio para a Igreja Quadrangular, conclui o Instituto Teológico Quadrangular, que é o pré-requisito do Quadrangular, Ministério. Né? Do Ministério Quadrangular. Hoje, você é professor do Instituto de Teologia. Teologia, isso. Tem a igreja que você é o pastor titular e faz os trabalhos. Conta pra gente aí. Inclusive, nós nos formamos juntos, né? Nós dois somos da mesma época, da mesma turma. E aí, o que é engraçado é que a gente estivemos juntos quando criança, né? Quando jovens, e congregamos na mesma igreja, na mesma região. Nos encontramos lá na mesma igreja, lá no bairro Mariana. Mariana, Depois a gente vai de novo, cada um para um lado. Nos encontramos de novo no Instituto de Teologia, nos formamos juntos. E estamos aqui de novo. E estamos aqui juntos, né? A nossa história junto sempre está acompanhando. Bacana. Às vezes separa um pouquinho, depois volta. Separa um pouquinho, depois volta. E amizade boa é essa. Amizade boa é essa, de muitos anos, né? Querido, pode falar. Hoje nós temos aqui, muitas pessoas não guardam amizade. É importante você ter amizade de longas datas, e eu acho isso muito importante, porque você passa a ter pessoas em que você pode confiar quando você precisar, e a pessoa sabe que pode confiar em você quando precisar, né? Então, hoje eu sou professor do ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. Estive nesses últimos meses ministrando a parte de pastoral urbana, vivência cristã e também bibliologia, que bibliologia eu ministro bastante. Por isso que eu também estava falando um pouco da importância da Bíblia, que é uma das questões que a gente pergunta sempre, né? Será que a Bíblia é verdadeira? Será que a Bíblia que nós temos é a Bíblia realmente dada por Deus, é original? Será que eu posso confiar nessa palavra? Então, é aquilo que nós falamos.
bem no começo, né, pode confiar nas escrituras sagradas. O Né? Instituto Teológico Quadrangular é um curso de formação de 3 anos, De né? 3 anos, É lá na igreja sede, ali na Marechal Deodoro, que fica as salas de aula da faculdade, né? Na de parte de teologia, cima da na parte superior É. do prédio lá do pastor Isso. Toninho. E dali você recebeu o desafio de assumir a igreja quadrangular do bairro Planalto. Isso, na verdade, não existia, foi criada por mim mesmo, né? E aí, Trabalho como eu falei, missionário mesmo. mesmo, né? De abrir ali, como eu falei, eu tinha uma sala 5x5, eu falei, não, vamos, já que não tem uma igreja, vamos tentar abrir uma igreja aqui e convidar algumas pessoas para virem participar conosco desse trabalho, porque é importante para as pessoas. Sim. E é diferente quando você pega uma igreja, que ela já tem uma formação, que já tem umas pessoas, já vem de alguns anos. Então, essa nós abrimos no meio da pandemia e estamos lutando lá, do zero mesmo, que é Deus tá o trabalho. honrando. E aí, como eu falei, nós estamos com estamos tentando abrir, já separei uma parte Sim. de um terreno para construir na BR, depois da Polícia Rodoviária Federal. É o meu desejo do meu coração construir naquela região para que pessoas... Sentido Guajará, você fala? Isso. Sentido isso, Guajará. Isso. Pastor Ineu, qual é o endereço da igreja lá do bairro Planalto? Ali na rua Cotia, o pessoal chama de rua Cotia, né? Essa rua ali é 8687, bairro Planalto. A rua Cotia vai ali na Calama. Vai na Explica aí. Cotia, aí entra na Israel para depois entrar Então, mas vai na Calama, depois da Guaporé? Próximo ali a escola Pé de Murici, entendeu? Ah, tá. Próximo à escola Pé de Murici. Os moradores ali do lado vão saber, mais vão fácil. saber, Né? é mais fácil ali. Eu fui lá uma vez. Você foi comigo uma vez Eu fui lá. uma vez lá. É. E o outro endereço que você está querendo começar o projeto? Esse é na BR-364, no quilômetro 60, após a Polícia Rodoviária Federal, que a polícia fica ali pelo 45, 46, Isso, né? 45, 48, por aí. Por ali. Então, é uns 15 quilômetros depois. É o trabalho que eu quero abrir. Então, como eu falei, no feriado agora nós estivemos lá consagrando o local. E aí eu já combinei com a pessoa que vai limpar o local lá e já deixar preparado para que depois, quando a gente começar a construir a obra lá, vai ser algo maravilhoso. Pastor Irineu, professor, missionário. É bom, isso, né? Isso é um trabalho missionário. É um trabalho e ainda tem a missionário. tua vida mesmo, o trabalho profissional, que a gente sempre tem o nosso trabalho, né? Algumas pessoas falam assim, tem algumas pessoas que vivem só da obra. Mas muitos de nós, a gente tem... Eu não vivo só da obra, né? Você tem a verdade, a gente faz a obra, trabalho. faz a obra porque aceitamos, recebemos e queremos também dar de graça aquilo que nós recebemos, Verdade. né? Na verdade, eu sou contador, sou formado pela Universidade Federal de Rondônia, né? Ciências Contábeis, trabalho na área, né? Faço trabalho contábil para alguns empresários. Mesmo, né? Tem um escritóriozinho dentro de casa mesmo que eu faço, atendo algumas pessoas, alguns empresários. E assim, mas o trabalho espiritual para mim é o mais importante de todos. Pastor Ineu, eu não faço isso, mas nesse caso eu vou fazer. Deixa o número do teu telefone de contato do teu escritório. Olha lá para aquela câmera ali, tá. ó. O telefone é 3219-0818. É no telefone, quem quiser falar comigo, né? E também tem o WhatsApp 99986-9546. Então, eu vou repetir de novo, 3219-0818 e 99986-9546 para conseguir falar comigo. Contador Irineu, pastor Irineu. Esse teólogo, aí, né? Professor de teologia, de escola dominical, né? Que bênção, meu E eu gosto muito dessa área de nós pegarmos e coletarmos a pessoa que está precisando, está necessitada e ganhar para Cristo. Irineu, meu querido, eu quero te agradecer. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa manhã. Amém. Obrigado pela tua companhia, por estar nos passando um pouco da tua história, né? Essa história principalmente com o teu pai. Conheço você há muitos anos, como nós falamos, o Tiel. Abraço para o meu filho Tiel, né? A minha esposa Daniele, a minha sogra Cosma e as outras pessoas que acompanham cada um de nós, né? E o programa, né? Que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado, meu querido. É uma bênção mesmo estar com você aqui. Reencontrar sempre correndo, né? Mas hoje até que deu um tempinho. Vamos já tomar um cafezinho ali. A gente trouxe um bolo que a Cakes ali fez para nós de manhã. E aí nós vamos vocês que estão só assistindo não vão ver esse bolo não, esse é só nosso. Queridos, muito obrigado. Antes de concluir o programa, eu quero só reforçar que dia 16 de junho nós teremos a Marcha para Jesus. Está aí o banner na sua tela. Dia 16 de junho
será a Marcha para Jesus, às 16 horas, lá no Espaço Alternativo. Queridos, eu não tenho aqui, mas eu vi, a camiseta já está à venda na uniformes.com. Eu não sei o valor, mas eu vi alguma coisa de que as camisetas estão já à venda lá na empresa uniformes.com. Mas o importante é, independente de camiseta da marcha ou não, é você estar lá com o seu coração para marchar por Cristo da seguinte forma: aproveitar a oportunidade para adorar a Deus, para profetizar, para declarar, para orar, para abençoar a nossa cidade de Porto Velho, em nome de Jesus. Então não esqueça, coloque na sua agenda, dia 16 de junho, Marcha para Jesus, às 16 horas, lá no Espaço Alternativo. Muito obrigado, vocês que estiveram conosco até agora. Você que ainda vai assistir o programa mais tarde, nas nossas plataformas sociais. Sempre é um prazer muito grande estar aqui. Para mim, assim, a minha semana se completa quando a gente vem para cá. Eu amo esse programa. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui. Agradeço muito ao Mauro Brisa, ao Fabiano aqui do newsrondonia.com, que estão sempre aqui conosco. O Fabiano é um cara sensacional. O Fabiano é o nosso diretor, nosso produtor, briga com a gente, cobra. O Fabiano, ele é tudo aqui pra gente. É um cara sensacional. O Mauro Brisa, tem nem o que falar. Toda a equipe, né? Toda a produção, toda a equipe aqui do newsrondonia.com são um pessoal maravilhoso que a gente tem orgulho de fazer parte aqui dessa equipe. E você, que é a peça fundamental de tudo isso aqui, que é o nosso telespectador, que está sempre nos assistindo, muito obrigado, fique com Deus, um forte abraço, até sábado que vem, tchau!